Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus e dizer o quanto eu estou alegre com o tema que traz alegria de rever os irmãos, estar assim, revendo todos. Fiquei triste. Aí eu pensei aqui no texto e fiquei triste. Fiquei triste e pensei em voltar. Porque Neto não me deu um abraço. Mas olha só, irmãos. Mas foi intencional esse momento. Sabe por quê? Porque tem gente desistindo da caminhada por algo simples. Marcante é ser abraçado. Mas algo simples. Porque no momento não sei se Neto estava com desejo de me abraçar. Certa vez eu ouvi alguém dizer que não ia mais porque o pastor não apertou a mão e desistiu da caminhada. Uma vez eu ouvi. Minha esposa sabe que eu gosto de falar porque está gravado, só vocês, viu? Alguém desistir. Estava ligado, né? Olha, cortei agora. Alguém desistiu, irmãos, da caminhada, porque no dia do membro, cada igreja traz seu nome. O pedaço do bolo que deram a ela era muito fino. Não volto mais. Olha o tamanho da fatia que me deram. Irmãos, não vou hoje aqui procurar qual é a desculpa. Nós vamos falar com os irmãos o motivo da alegria. Porque é isso que precisamos encontrar, o motivo da alegria. Esse texto ainda está sendo bem lido na igreja, que é em Filipenses 3, a primeira parte do versículo 1, que diz: finalmente, alegrai-vos no Senhor, ou regozijem-se no Senhor. Irmãos, estar alegre, aí eu fiquei a meditar. O que é? 2 vezes já. Me fazendo mais feliz ainda, tá vendo? O que é estar alegre? Estar alegre é viver sorrindo. Aí eu, pensando, fui para o Aurélio, apesar de que ninguém mais usa Aurélio. Hoje somos uma geração, eu costumo dizer lá na igreja, somos uma geração da transição. Somos uma geração da transição. Somos uma geração que usou enciclopédia, usou dicionário, tínhamos em casa o Aurélio e tínhamos aquele que levava na mochila, porque o Aurélio era muito grande. Hoje, temos o mundo no bolso, não olhamos mais Aurélio, não olhamos mais enciclopédia, vamos para o Google. Aí eu só digo sempre o alerta lá, cuidado, porque nem sempre o Google tem a resposta verdadeira. Mas olha só, eu fui e o que é alegria? Alegria, regozijo, júbilo, estado de vida satisfeita, bem-estar pleno. O que nos faz estar alegres é estar satisfeito. Algo que a gente desejava e encontramos. O interessante é que quando olhamos para essa carta em Filipenses, a gente olha a história dela. A alegria do apóstolo Paulo de ser uma das primeiras igrejas que ele deu início. A sua segunda viagem missionária, podemos ver isso em Atos 16. Ele passa por Filipos e lá recebe o convite de uma jovem
Só que ele ficou cauteloso. Ela era uma mulher. Como é que ele iria, homens, frequentar aquela casa? E ele cauteloso. Mas o evangelho já tinha falado no seu coração, ela já tinha pedido batismo. Chega nessa cidade, o evangelho estava tão pulsante, tão forte, que ele agora é confrontado com uma jovem possessa de adivinhações. Ele expulsa, mas aquela jovem, por causa das adivinhações, levava lucro. E é isso que o mundo não quer perder. O mundo sabe que a solução é Cristo, mas hoje o mundo vive da exploração da miséria. Podemos contar nos dedos os jornais que não traz miséria. Tem jornal que explora tanto que fala o mesmo assunto durante uma semana. E hoje está dando tanto dinheiro que eles agora atuam nos horários nobres. Aí lá a gente começou uma campanha da família voltar à mesa, porque a família agora estava comendo na frente da televisão. Família hoje mesa, é mais fácil a mesa ir para a sala para comer olhando e assistindo do que a família desligar e ir para a mesa. E nós então iniciamos isso, olha, volta para junto à mesa a família compartilhar do seu dia, junto à mesa a família ter a comunhão e não permitir que justamente no melhor horário a família se abrir para as mazelas que este mundo traz. Aí vem, como trazer alegria se a gente tem sido regado de tanta desgraça? Uma certa vez, no meu trabalho, eu recebi uma ligação da repórter perguntando: e aí, me dá estatística. Eu disse: 24 horas sem nenhum homicídio. Ela disse: isso eu não vendo jornal. Eu preciso de uma notícia que venda jornal. Eu disse: meu Deus, a que ponto nós chegamos? Clamando por sangue. O que eles chamam de furo de reportagem. Mas olha só, o apóstolo Paulo então estava com esta alegria por estar falando com uma igreja que ele deu início, igreja esta, que amava ajudar, tinha alegria em servir. Essa igreja tinha paixão no servir. É nesse capítulo 3 que podemos observar, e aí vamos começar a falar, a alegria independe da situação. Além de somos uma geração de transição, somos uma geração que vencemos, sim, vencemos a pandemia. A doença, ela vai continuar, como todas as outras, somou-se mais uma, ou melhor, somou-se mais duas, porque no meio de uma veio outra. E nós aqui estamos, temerosos, porque é novidade para muitos, e a gente fica com medo, mas não podemos perder a alegria. Alegria, irmãos, essa sensação e esse desejo pleno, não podemos perder, tendo em vista a dificuldade momentânea. E aí o apóstolo Paulo começa a descrever a sua história. Mas ele fala assim: eu não quero que vocês se aborreçam comigo. Irmãos, voltando a falar da televisão, tem propaganda que repete
3, 4 vezes. Tem gente que não se enjoa dela. Mas quando a gente fala do mesmo assunto na igreja, 3 cultos seguidos, e o pastor vai de novo falar isso. Mas às vezes a pergunta é: eu já gravei o que está sendo dito? Eu já tenho vivenciado o que está sendo dito? A palavra de Deus nos adverte dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E o que tem acontecido de muitos de nós é que nós temos perdido justamente esta dimensão. Quando ele diz, e aí eu vou pegar o texto 1 e passar para o 14, quanto aos mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, é justamente o prazer e a alegria de estar nessa caminhada. Não é uma caminhada que deve ser forçada. Você não pode estar aqui forçado. Eu tenho, os irmãos cabem, minha filha de 8 anos. E o que é que ela disse para a gente? Eu não vou com vocês. Eu vou para o culto da minha igreja. Mas a gente não sabe a hora que vai voltar. Eu vou para o culto da minha igreja. Aí eu pergunto, traz ela forçado ou deixa onde ela está alegre? Aí alguns vão dizer, mas se ele dissesse em casa, aí já entra uma outra questão. Por quê? Porque se nós ensinamos o menino o caminho que ele deve andar, ele jamais se desvia dele. Uma vez a gente levou para outra igreja, ela parou e disse, está vendo, meu pai? Não vi nenhum dos meninos da igreja. Não vi ninguém conhecido. Por que o senhor me levou para outra igreja? Eu quero estar na minha igreja. Com 8 anos, não está preocupado de estar com a gente. Ela está preocupada de estar na igreja dela. Alegria. Precisamos buscar também em nós alegria de servir ao Senhor. Não servimos por força. Não servimos porque alguém nos cobra. Servimos porque temos alegria no serviço do Senhor. Mas aí vem, precisamos entender esta importância da alegria. Mas fiquei pensando, e aí preparei 3 pontos. Primeiro, para conseguir prosseguir, o que te faz feliz? Para prosseguir na caminhada com Cristo, o que te faz feliz? Ao meu pai, o que fez ele feliz em 1972 foi Deus curar ele, porque ele era aleijado. A mim, desde pequeno, eu vejo e experimento os livramentos de Deus sobre minha vida. O que te faz feliz? O que te faz alegre? O salmista descobriu algo e ele recitou para o povo de Israel. No Salmo 37, versículo 4, ele diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe o que quer dizer? Deleita-te do Senhor, que Ele vai fazer com que a tua satisfação seja plena. Mas o que nós muitas das vezes fazemos? Nós estamos agradando a Deus? Aí um segundo ponto é, o que faz Deus
feliz. O que faz Deus alegre? Neemias chega a dizer ao povo: a alegria do Senhor é a vossa força. E o que é que faz Deus alegre? Agora então precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos estar numa caminhada feliz. Mas nesta caminhada também precisamos fazer Deus feliz. Jesus Cristo, no meio da sua caminhada, naquele dia do batismo, Deus disse: olha, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro muito. Nas versões tradicionais, em que muito me comprais. E o que é que fazia Deus feliz através de Jesus? Obediência. Irmãos, este é um dos grandes desafios. Obedecer a Deus. A igreja dos dias de hoje vivencia as mesmas dificuldades dos tempos antigos. A luta em desobedecer. Pense os irmãos, lembra? Os apóstolos reunidos e todos viviam em comunhão e todos vendiam tudo o que tinha. Vem aquele casal, se achando mais esperto, e não optou em obedecer. Escolheu desobedecer. Achando eles que eles, retendo o seu valor, lhe faria mais feliz. Péssima escolha. Pagou um preço alto, porque eles entristeceram o coração de Deus. Irmãos, certa vez, conversando com alguns irmãos, eu disse: rapaz, já imaginou se Deus continua pesando daquele jeito? Aí um deles disse: misericórdia, ia ter um bocado de defunto. Eu disse: será? Ou depois do primeiro, todos os outros temeriam quando entrasse na presença de Deus. Primeiro, entrariam com alegria. Segundo, fariam Deus alegre. Irmãos, o apóstolo Paulo ele estava preocupado com essa igreja em Filipe, porque era uma igreja feliz em servir. Mas, com o passar do tempo, e a Bíblia nos adverte que a má conversação corrompe bons costumes, eles estavam se permitindo ouvir algumas certas conversas, e alguns conceitos estavam entrando no dia a dia da igreja. Hoje, a mesma coisa. Hoje, a ideia de, para sermos felizes, precisamos de algo lá fora. Precisamos entender que a alegria do crente já está dentro dele. Irmãos, se em meio à pandemia um morreu, fica a saudade. Porém, já está com Cristo. Mas independente da pandemia, todos os dias alguém está morrendo. A tristeza é se não está com Cristo. Porque se não está com Cristo, a Bíblia já diz que vai para um local de fogo, enxofre e ranger de dentes. Um local de tristeza. Mas quanto à igreja de Cristo Jesus? A igreja de Cristo Jesus tem o maior motivo de alegria. Sabe? Porque a palavra de Deus nos fala que Cristo, quando vier, ele vai levar a sua igreja. Então nós já temos a certeza desta salvação.
Independente das situações, aí o apóstolo Paulo chega a dizer aos romanos, olha, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória a ser revelada em nós. Alegria. Alegria porque o que está prometido para nós é bem melhor do que tudo e qualquer coisa que pensamos, que cogitamos. Então, ao ter a certeza da salvação, já temos alegria. Agora é prosseguir para o alvo da vocação que cada um de nós recebeu da parte de Deus. Uma certa vez, um jovem me fez uma seguinte pergunta: André, você está certo que você vai pregar o resto da sua vida? Aí eu disse: que problema tem isso? Você está certo de todo domingo você vai estar na escola bíblica dominical? Disse: rapaz, nunca parei para pensar nisso, né? Posso aumentar mais um dia. Você está de brincadeira. Temos que revezar. Por que não pensa assim, ó, de 15 em 15? Um 15 na igreja, um 15 no campo, outro 15 na praia. E fica revezando. Eu disse: por que este pensamento? Você não está tendo a alegria de estar na casa do Senhor? Não, não é bem isso, não. Eu disse: é o quê? O mundo já lhe influenciou de tal maneira que você não tem a alegria de estar na casa do Senhor? Ele parou, ele pensou e ele não respondeu. Passou os anos. Cadê ele? Passou os anos. Uma certa vez depois, ele me procurou e disse: ó, voltei para Jesus. Eu disse: glória a Deus. Não precisa ser aqui na igreja. O importante é estar com Cristo. Porque não é a igreja nem minha é. O importante é Cristo, que é o meu Salvador e seu também. Irmãos, esta é a alegria que precisamos buscar e ter. Mas, terceiro ponto é: quer ser feliz? O mundo hoje tem essa proposta. E alguns têm puxado baseado. Outros têm cheirado pó. Outros têm bebido litros e mais litros de álcool. Porque o mundo, a alegria está fora. Quanto a nós já temos a alegria. Agora, o que fazer? Como fazer? Eis agora a grande questão. Eis agora a grande proposta. Irmãos, o mundo precisa conhecer a nossa alegria. Mas às vezes a gente fica triste porque o irmão não abraça. Por isso eu fiz: estou triste. Estou triste porque o irmão sentou no meu lugar. O irmão sabe que aquele é o meu lugar. Irmãos, nós estamos, como igreja, nos entristecendo por coisas que não podem nem se comparar ao que está prometido. E olha, que eu estou colocando coisas mínimas. Não estou aqui nem trocando no assunto de ser acometido por uma doença e o médico olhar e dizer: não tem cura.
E o médico olhar e dizer: daqui a 3 meses você vai. Conheci um senhor que o médico disse: você vai em 11 meses. Ele disse: pastor, voltei para Cristo e já tenho 11 anos. Ele faleceu no mês passado, ano passado, não foi, André? Porque ele tinha uma doença degenerativa e os médicos deram 11 meses. E ele completou 11 anos e ele disse: ó, o dia que Deus levar, eu vou feliz. Irmãos, quer ser feliz? Mateus 6, versículo 21, ele diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se Deus for o teu tesouro, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu disse a um jovem: quer ver o diabo parar de tentar a tua vida? Não fique mais em busca de dinheiro. Não fique mais em busca de mulher. Fique em busca de Deus. Deus vai te dar dinheiro, Deus vai lhe dar a mulher que você deseja. E o diabo não vai te atentar com Deus. Porque já pensou o próprio diabo lhe oferecer Deus? Com que sois tentados, senão com as próprias concupiscências? O que mais nós desejamos? Tinha um jovem que desejava comprar um Fusca. Ele sonhava em ter um Fusca. Ele recebeu o Fusca. Não vai para a igreja, não. Não, pastor, é que eu trabalhei a semana inteira e hoje, domingo, é o dia que eu preciso lavar o carro. Eu disse: olhe, Deus vai permitir que esse Fusca seja roubado. Pastor, é praga. Eu disse: não, filho, é que esse Fusca está se tornando teu Deus. O outro domingo ele estava lá lavando, e a lavagem que ele fazia, primeiro ele não acreditava em ninguém pegando a mão no carro. Ele tirava banco, tirava carpete, lavava tudo, todo domingo. Não sei onde está esse jovem. Também não sei onde está o Fusca, viu, Neto? Você está ali pensando: o que será que aconteceu? Irmãos, onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Permita que Deus seja o teu tesouro. Permita que Deus esteja no teu coração. Uma outra coisa que mais tem nos aquebrantado. O profeta Jeremias, ele descobriu. O que mais nos aquebranta, irmãos, é que a gente só traz na memória a tristeza. Fico marcado o dia que Neto não me abraçou. Rapaz, eu fui lá aquele domingo e ele não. Mas Neto me abraçou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só no domingo que ele não fez. Aí o profeta lá em Lamentações 3:21, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, tem maior esperança do que Cristo Jesus dizer que vai vir te buscar, vai te levar, e você estará no meio dos santos, louvando a Deus por toda a eternidade? Tem mais motivo de alegria do que este, de que você vai ter uma morada celestial, de que Ele já foi, já preparou e está só esperando o grande dia. Precisamos de mais motivo do que este.
Mas as coisas que acontecem no dia a dia têm enchido nossa mente, porque o que traz na nossa mente não é o que traz esperança. Por isso o profeta Jeremias começou a lamentar. Ele disse assim: olha, se eu tivesse trazido o que me dava esperança, eu estava em melhores situações. Porque muitas das vezes, irmãos, nós só lamentamos os dias das lutas, mas os dias das vitórias, irmãos, meu pai está com 82 anos, 83, agora fiquei na dúvida. 83, minha mulher, vendo? 83 anos. Um aleijado, que não é mais aleijado. Aí ele mesmo diz, tive fé para Deus curar minha coluna, mas não estou tendo fé para Deus curar minha diabetes. Eu digo, pai, já são 35 anos vivendo com essa diabetes. Precisa mais bênção do que essa? Irmãos, pai, não chora pelas agulhadas. Se alegra no dia que o Senhor desfaleceu e Deus levantou. Quantas vezes os apagões e a gente lá não sei saber se dá açúcar ou insulina. E aí um dia mesmo eu dei açúcar, depois enfiei a insulina, ele parou e fez assim: você sabe quanto você me deu? Eu disse, não sei, eu sei que o senhor reagiu, glória a Deus, estamos felizes. Vamos para o médico lá, regula. Você podia me matar? Eu disse, não sei. Doutor, dei 2 colheres de açúcar e botei isso tudo aqui de insulina. Aí o médico olhou, fica aí de observação. Voltou para casa, está lá. Irmãos, pai, não chora diabetes, chora os 35 anos que Deus tem te dado, mesmo com a diabetes. Irmãos, mesmo diante das lutas, Deus tem se mostrado fiel. O apóstolo Paulo, ele traz essa proposta de prosseguir para o alvo, porque mesmo diante de tantas coisas que ele passou fome, passou frio, foi apedrejado, foi lançado, irmãos, em cadeias, e como eu comecei a falar, na cidade de Filipe, ele tinha uma experiência. Ele foi lançado na cadeia, e os chefões disseram ao carcereiro, fica de olho. O texto bíblico diz que ele botou na cela interior, quer dizer, a pior cela, a mais distante, acorrentou ele no tronco. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo orava e cantava a Deus. Sabe o que quer dizer? Que as correntes deste mundo não podem tirar a nossa alegria de prosseguir. Não sei qual é a sua corrente, não sei qual é a sua cadeia, nem o tronco. Primeiro, eu sei que não é ninguém que convive com você, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas seja qual for a dificuldade, não pare de louvar. Não pare de adorar. Sabe por quê? Qual foi a experiência do apóstolo Paulo? A experiência do apóstolo Paulo foi que naquela mesma noite, toda a cadeia se rompeu. Desmoronou, todas as grades foram abertas. E eu digo, irmãos, o maior milagre não foi este. O maior milagre foi que nenhum preso fugiu. Diz o ditado que o que preso quer, quem está preso quer o quê? Sair, está solto. Como é que as cadeias se abrem? O carcereiro pensa em se matar porque ele sabia que a pena de morte era morte, por deixar todos fugirem.
Ele nem sequer parou para ver. Ele já ia se matar. E o apóstolo diz: não, estão todos aqui. Não saiu nenhum. Irmãos, e a Bíblia diz que ele olhou e ele disse: ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E o carcereiro aceitou, levou o apóstolo Paulo para a casa dele, a família aceitou. E a igreja em Filipos se firmou, porque Lídia queria ir na casa dela, mas ele se cautelou, ele foi cauteloso. Mas Deus providenciou uma nova casa, na casa do carcereiro, onde toda a família se rendeu aos pés de Jesus, e ali se iniciou uma igreja esta que tinha prazer em servir. Ele disse: olha, não se aborreça de eu ficar repetindo, de que vocês precisam estar alegres na presença do Senhor. O interessante é que a igreja de hoje, 2022, precisa continuar tendo esta alegria que a pandemia afastou muitos. Não é só a Igreja Batista Sião que tem sofrido. Tem algumas que ainda não voltaram às suas atividades. Irmãos, reuni os irmãos lá na igreja e disse: ó, onde eu trabalho não vai parar. Diga-se de passagem, o trabalho dobrou. E aqui vai fazer o quê? Pastor, vamos continuar. Pronto, vamos tomar as precauções, né? 1 metro, vamos botar 2. Não é máscara? Todo mundo de máscara. Não é álcool? Álcool, banho todo o tempo. Tem um médico, chegou e fez assim. Borrifou na mão, melou mesmo. Aperta aqui, André. Aí eu apertei. Ele disse, um médico não crente: não deixe de apertar a mão de ninguém. Não dizem que álcool está tirando? Mexa, mele meu, mas não deixe de apertar. Aí eu disse: rapaz, não é que essa é a resposta? Não é álcool? O álcool não estava aí? Já que tem gente que ainda tem receio, vamos passar. O álcool não fica na entrada da igreja? Eu comecei a molhar a mão. Aí alguns com receio passavam do lado: fique em paz. Os outros apertavam. Tinha uns que diziam: posso abraçar? Não era nem eu, já eram os próprios irmãos: posso abraçar? Eu disse: estou aqui. Irmãos, não podemos permitir que a nossa alegria de servir ao Senhor seja mexida por qualquer outra coisa, porque o que está proposto não tem como se comparar às tribulações de agora. Então precisamos prosseguir para este alvo, porque os desafios são muitos. As adequações, olha, quem imaginava hoje falarmos e estarmos gravando? Foram as adequações que precisamos, porque para atender justamente aos que estão ainda com muita cautela. Quem imaginava tamanho rebuliço? Mas isso também não pôde, e não pode, e não poderá tirar a alegria de prosseguir para o alvo. Qual é a vocação que Deus te chamou? Hoje estamos ainda nos adequando. Lá na igreja não sei ainda como é que vai, mas alguns lares já começaram a abrir as portas, porque nós tínhamos um trabalho de evangelismo que era culto nos lares. E as pessoas diziam: oh, faz um culto aqui em casa.
E agora, como é que faz um culto no lar? Mas de repente as pessoas mesmo chegam lá e dizem: eu estou querendo um culto na minha casa. Eu estou querendo que ore pelo meu parente que está doente. Porque a Bíblia também nos fala, irmãos, que as pedras vão clamar. E nós, como igreja, precisamos prosseguir. Mas prosseguir com alegria. Com alegria. Não de cara feia. Não forçado. Cantando as músicas, e eu tinha separado uma para cantar, mas se eu cantar vai começar a chover. Mas eu separei a letra, porque quando eu era criança, e isso faz um bom tempo atrás, eu cantava essa música, que ela diz assim, desde o dia que aceitei a meu Jesus, minha vida logo se transformou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje, agora vivo sem temor. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Como é corinho? Corinho tem várias versões, muitas letras, muitos estilos. Eu lembrei a da minha infância, porque a professora me ensinava lá, e isso há muito tempo atrás. E a gente cantava com alegria, desde o dia em que aceitei ao meu Jesus. Minha vida logo se transformou. Mas não é isso que Jesus faz. A gente encontra paz. A gente encontra luz, encontra amor, encontra perdão. E vivemos sem temor. Mas muitas das vezes a gente tem perdido. Temos esquecido da motivação do que nos faz e nos torna feliz. Irmãos, Isaías chega a dizer no capítulo 44, versículo 22, ele diz assim, 44, 22, desfaço as suas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Motivo de alegria maior do que este não teremos em lugar nenhum. Um Deus que perdoa, um Deus que apaga, um Deus que transforma, um Deus que nos dá vida. Então, Igreja Batista Sião, 19 anos, já se tornando de maior, mantendo, restaurando, renovando a alegria da caminhada em Cristo Jesus. O mundo vai nos conhecer pela nossa alegria. Como? Passando por tanta coisa. O mundo está destruindo e aquele povo continua sorridente. Aí quando a pessoa se aproximar, você diz, ele me salvou. E ele também pode te salvar. Ele é minha alegria. Também pode ser a tua. Precisamos mostrar ao mundo. Mas às vezes, irmãos, parece que não. Tem gente que traz e quer trazer o mundo para dentro da igreja e quer trazer algumas tristezas. E aí fica às vezes com a cara amarrada, fica de cara feia, fica fazendo com um e com o outro para ver se tira a alegria de um e de outro. A igreja de Cristo Jesus
tem que mostrar a diferença. O mundo ficou para trás. As coisas que para trás ficaram. Nós hoje temos uma nova proposta em Cristo. Por isso, quando eu perguntei, quer ser feliz? Quer viver alegre? Deixa o mundo para trás. Deixa Deus ser o teu tesouro. Permita Ele agir no teu coração, na tua vida, na tua família. Permita que Ele seja o centro da tua vida. Que Deus assim os abençoe, grande, rica e poderosamente.